Amém, queridos? Hoje à noite eu quero falar sobre mais um tema da consciência crística resumida. Por que resumida? Porque estamos fazendo uma série de videozinhos que é a base da consciência crística. Nós cheios de Jesus, né? E a temática desta noite, eu já esqueci, Diego. Encarne o bem, né? Eu esqueci porque eu passei para ele ali, eu nem escrevi, tá? Então, encarne o bem, foi a temática que passei para o Diego, a fim de que nós discorramos um pouquinho. E como eu estou bem animado assim, eu às vezes só leio um pedacinho do Novo Testamento e aí leva aquela 1h30 aqui, né? Hoje eu vou falar de Gênesis a Apocalipse. Vou começar no Gênesis, vou terminar lá no Apocalipse, tá bom? Então, e o texto base para início de nossa conversação é Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7, tá? Mas antes eu quero fazer uma rápida introdução. O que eu vou buscar aqui no Gênesis é mostrar a dualidade. Eu já falei para vocês da dualidade, que nós todos estamos colocados diante da dualidade. O Criador, ao criar todas as coisas, criou a vida dual. Ele botou no jardim uma árvore com duas ciências. Não foi assim? E aí, logo em seguida, nós vamos encontrar macho e fêmea. E mais adiante vai nascer dois filhos, um do bem e um do mal. Olha só. Então, tudo isso mostra que a vida é dual. Só que todas essas histórias, tanto da árvore do meio do jardim, da ciência do bem e do mal, quanto a história de Eva, nós falamos Eva, que da vida, Eva é vida, e de Adão, ou humano, ou a história do humano na vida, certo? Que gera bem e mal. Porque todos nós, desde que nascemos e começamos a nos desenvolver, quando nós saímos da inocência para a adolescência, nós vamos dar de cara com a escolha do bem e do mal. Escolhemos obedecer ou desobedecer. Escolhemos fazer as coisas dentro do bem que há em nós ou da malignidade que nos domina. De sorte que Caim e Abel somos todos nós. Todos nós somos Caim e Abel. Certo? E nós vamos fazer sobreviver um aí dentro. Tomara que em mim e em você sobreviva Abel. Que morra Caim. Né? Não que Abel mate Caim, não é isso. Porque se o Abel matar o Caim, então o Abel virou Caim. O objetivo não é esse. Mas é a capacidade de o nosso lado bom saber dominar o nosso lado mal. Aqui está a dualidade. Todos nós vamos nos encontrar com o nosso Criador em um futuro. E o que vai valer lá diante dele é as escolhas que fizemos entre o bem e o mal. Entre a ciência do bem e do mal. Por qual optamos? Ora, ao observar a ação de Caim diante da dualidade, nós vamos descobrir que o que faltou ao Caim era ele aguentar. Está frio aí? Está muito frio? Olha lá, ajuda ali, Diego, vamos desligar um ar. Deixa só o central. Vai melhorar. Então, ao olhar a história de Caim e Abel, eu não vou discorrer sobre ela, eu vou pegar só o texto em que Deus vai falar com Caim, na expressão bíblica. Versículo 6: Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Qual o motivo de um sujeito andar irado sobre a terra? E por que descaiu o teu semblante? Por que tu andas irado? E por que o teu semblante está para baixo?
Por que estás aí ruinzinho contigo mesmo? Deus pergunta ao Caim, ao que, na sequência, ele vai falar sobre a escolha. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se tu fazer o bem, se tu realizar o bem, se as tuas obras forem boas, tu não serás aceito? Não vai ser recebido? Sequência: se todavia procederes mal, eis que o erro, o pecado, jaz à porta. O seu desejo, ou seja, o desejo do erro, a vontade de fazer o mal, a vontade de fazer o que é ruim, será contra ti. Porque agora tu vais lutar com um desejo que está em ti. Entendeu? É bom que vocês prestem atenção que não tem aqui nenhum diabo trabalhando contra o Caim. Mas é o desejo do Caim, é o ego do Caim. O ego do Caim está pensando fazer mal, vai agir mal, já agiu mal, entendeu? Por inveja contra o seu irmão. Aí você, poxa, se tu não controlar o teu desejo, ele será contra ti, mas a ti, a nós, cumpre dominá-lo. Ou seja, nós precisamos dominar os nossos ímpetos, os nossos maus pensamentos, os nossos desejos de ira, de ruindade, de maldade. Eles são nossos, tá? Dentro do aspecto teológico, religioso, a gente apontava para um ser que caiu lá do céu e veio e jogava para cima de nós toda essa ruindade. Não, é nós. É nós. Se você ler a cartinha do Tiago, você vai descobrir que o Tiago diz que toda a nascente do mal vem dos nossos desejos. Esquentou agora? Mas aí é inevitável. Não dá. Aí vocês vão ter que trocar de lugar. Senão quem morre de calor sou eu. Não, pôs a garganta. Então vocês vão ter que suportar aí um pouquinho ou trocar de localização aí. Entendeu? Lá tá ligado também, Di? Não, lá tá. Aí não tem vento. Tá bom, né? Então é assim, ó, vão ter que. Quem é mais encalorado senta aqui. Quem é menos. Quem é mais fiorento foge. Ok? Então vamos lá. Então, o bem e o mal se apresentam dentro da nossa mente, no terreno do peso da nossa consciência. Nós vamos escolher, a nossa consciência vai definir: isso é bom, isso é mal, isso eu não devo dar atenção, isto eu devo dar atenção. Ok? A partir daí Deus vai tratar conosco. Deus não vai tratar de outra forma conosco. Não é porque você ora que você vai ser melhorzinho diante de Deus. Não é porque você jejua. Não é porque você dá o dízimo. Não é porque você faz consagrações. Nada a ver. O que vai valer para Deus é o olhar dele para dentro de nós e ele observar. E por isso está escrito lá no livro de 1 Samuel que Deus olha para o coração. E o coração é aqui. Entendeu? Porque vai passar aqui, ó, o bem e o mal vão trilhar nesse jardim mental. E a ciência, o conhecimento do que é bom e do que é mal vai estar aqui na tua mente. E o teu eu consciente, não é o teu ego, porque o ego é o produto da mente.
O ego é o resultado daquilo que tu decidiu mentalmente. Você se identifica com a sua mente e aí torna-se egocentrista. Mas o teu eu é o que tem a consciência. E a consciência é que vai avaliar: esse pensamento eu devo alimentar porque é bom. Exemplo: vou levar um sacolãozinho lá para a irmã fulana, ou para o irmão fulano, porque está desempregado. Bom pensamento, não? E aí lá dentro, a sua consciência define: isso é bom. E aí você leva. E aí, ao levar, você está fazendo boas obras. E isso agrada a Deus. Lá dentro vem um pensamento seu: eu vou dar um empurrão no Cláudio. Dá um empurrão nele. Entendeu? E a sua consciência vai dizer assim: mas você serve a Deus. Não faz isso. Esse não é um caminho bom. Mas você, não, mas é comigo, é assim mesmo, é desse jeito, porque eu sou assim. Você conhece alguém que fala assim? Não, comigo é assim, não tem não, é do meu jeito. Exaltado, exaltada, egocentrista, diabo. Porque o diabo é o ego. Diabo é o ego. E o que é o ego, senão a exaltação do próprio indivíduo? Quando vão apresentar para nós o texto de Isaías ou de Ezequiel, para definir aquilo que eles chamavam de Lucifer, no texto do rei de Tiro, ou no texto do rei da Babilônia, a primeira coisa que você vai encontrar nos escritos é: exaltou-se o teu coração, e tu começasse a dizer para ti mesmo: eu sou Deus. E é óbvio que no contexto vai ficar definido que ele é um homem, não é anjo caído, coisa nenhuma, é um homem, porque no contexto posterior vai dizer: mas tu és homem. Se é homem, não é anjo, no sentido místico, né? Então, você está entendendo? A exaltação nossa é que nos transforma de anjo, porque o que é um anjo senão um mensageiro? Nos transforma de anjo ou ministro de Deus, mensageiro de Deus, em um diabo, que é um adjetivo que define alguém que divide, que facciona, que calunia, que arruma confusão, que faz contendas. Então, diabo não é um bicho do outro planeta, não é um bicho que caiu do céu, entendeu? Não é um anjo que quebrou as asas e caiu na terra. Não. Entendeu? Até nem sei por que eles botam asa em anjo, né? Esses artistas. Não sei para que botar. Se anjo levita, desce, é espírito, para que asa? Não precisa de asa. Jesus precisou de asa para acender os céus? Quando Gabriel apareceu para Maria, precisou de asa? Estão vendo o que é a mística? Quantas coisas que passaram para nós que não tem nada a ver, entendeu? Então, o problema é o seguinte: o contexto bíblico trata das questões de bem e mal dentro de nós. E Deus vai nos julgar porque a escolha entre o bem e o mal cabe a nós. O livre-arbítrio só existe porque diante de nós está o bem e o mal. Logo, eu tenho o direito de escolha. Eu não estou obrigado a ser bonzinho. Eu posso ser mau. Mas eu também não estou obrigado a ser mau. Eu posso ser bom. Entenderam? A partir desse entendimento, tem alguma dúvida a respeito disso ou não? Acho que não, né? Acho que está bem claro, né? Entendeu? Então, Deus fala para o Caim: olha aqui, se tu fizer o bem, não é certo que serás aceito? Deus está dizendo: vem cá, se tu fizer as coisas certas, se fizer o que é bom, eu não vou te receber? Claro que vai. Se todavia procederes mal, eis que
o erro, o pecado, porque nós chamamos de pecado, é erro. O erro, entende? Jaz à porta. O seu desejo será contra ti. Porque quando nós queremos fazer uma coisa errada, quando queremos, estamos afim, não vem para cá, eu fiz sem querer, é mentira. Entendeu? Pensou e fez. Tá? E tem, às vezes, diz um desaforo para o outro, e depois, me perdoa, eu não queria falar aquilo, queria sim, deixa de ser mentiroso. Entendeu? Ninguém fala sem querer. Como é que eu vou falar uma coisa sem querer? Eu só falo o que eu quero. Entendeu? Mas aí para pedir desculpa pega outra mentira, outro erro. Jesus não disse que um abismo chamou outro abismo? Jesus não falou isso? Um abismo chamou outro abismo. O cara endireita uma coisa errada com uma mentira. Vai ficando tudo errado. Sabe o que é isso, né? Exaltação, soberba, orgulho. Não tem a humildade de dizer, eu errei. Me perdoa. Eu não devia ter falado assim com você. Mas ao invés de fazer assim, que é o certo, como é que a pessoa faz? Desculpa, tá? Eu não queria ter dito isso. Vá, seu hipócrita. Entende? Sai fora aí com essa. Vai conversar outro. Entendeu? Então o que Deus está dizendo para o Caim? Olha, se tu optar, se tu escolher fazer o que é certo, o que é bom, eu te aceito. Eu te recebo. Jamais vou te abandonar. Jamais vou te deixar. Todavia, se tu escolher proceder mal, agir de forma errada, entendeu? O desejo de cometer erro vai se voltar contra ti. Por quê? Vai vir juízo. Vai ter problema. Porque tudo que o homem semeia, isso também se fará. Se eu saio por aí fazendo o que é bom, eu vou receber muita coisa boa. Mas se eu sair por aí fazendo o que é mal, eu vou receber muitos males. Então eu preciso ter cuidado diante dessa vida dual, ok? Agora observe, o bem e o mal são colocados por Deus nas Escrituras como vida e morte. Olha que interessante. O salário do erro, o salário do pecado é a morte. E muita gente não entende isso. Entende? Eu não sei por que eu estou sofrendo, eu sou uma pessoa tão boa. Boa, é. Entendeu? Parece que eu nasci para sofrer. Não. Tu nasceu para ser feliz. Tu nasceu para ser uma pessoa exitosa, de sucesso, uma pessoa abençoada. O Senhor não criou ninguém para maldição. Não. Ele criou nós todos para nós ter uma vida maravilhosa, uma vida abençoada. Só que ao longo da vida nós vamos fazendo as nossas escolhas. Eva escolheu comer do fruto que não era para comer. Caim escolheu matar o Abel. E assim sucessivamente. E imagina se uma sementinha frutifica, milhares de sementes formam uma floresta, que se não for semente boa, é uma floresta de espinhos, de cardos, de sofrimentos. Você está entendendo? Eu quero que você entenda que eu não estou nem aí para pentecostalismo, tá? Eu não quero nem palmas, nem aleluia, glória a Deus, não. Eu quero que você entenda. Eu estou passando para você que a nossa vida abençoada ou amaldiçoada depende só de nós. Nesse sentido, não depende nem de Deus. Irmão Deus, como não? Porque Deus quer nos abençoar. Vem cá, quando Deus criou o homem, antes de criar o homem, mas já pensando no homem, eu estou falando do homem aqui, no ser humano.
Quando você vai ler o capítulo 1 do Gênesis, está escrito que primeiro ele criou a luz. Na sequência ele vai criando todas as coisas, faz surgir a porção seca. Ele vai colocar vegetação sobre a porção seca da terra, a crosta terrestre. Ele faz surgir a vegetação, ok? E ele vai fazendo, criando todas as coisas, cria os animais, cria os peixes, as aves, e vai criando todas as coisas. Quando está tudo prontinho, virou um habitat magnífico. Já pensou? Agora tem a terra com tudo que nela existe. Falta alguém: o ser humano. Então, por último, com tudo prontinho, Deus cria o ser humano. E coloca ele aonde? Na terra, nesse paraíso. Nesse paraíso. Você está entendendo que quando Deus nos colocou aqui, Ele já tinha preparado tudo para nós ficar muito bem na terra? O homem não precisou plantar uma sementinha. Deus deu de graça para ele todos os frutos, todas as flores, tudo que existe, tudo que existe. Uma natureza perfeita. Estava tudo pronto e Deus deu de presente para o homem. Então não venha me dizer que esse Deus amaldiçoa. Não venha me dizer que esse Deus quer o teu mal. Não venha me dizer que esse Criador deseja de qualquer maneira o teu sofrimento, como às vezes se escuta nas igrejas. Você tem que pagar um preço. Tem que pagar preço coisa nenhuma. Entendeu? Você tem que ser feliz, você tem que ser grato, você tem que ter satisfação, você tem que ter um louvor a Deus, porque Deus nos deu tudo. Nos deu todas as coisas. Todas as coisas. Foi maravilhoso. A criação foi preparada para nós. Ele nos deu gratuitamente. E colocou nós aqui para cuidar. Nós estamos relaxados. Nós estamos descuidados. Nos falta vigilância, nos falta dedicação. Sujamos as ruas, enchemos os rios de coisa, de sofá velho, de plástico. Nós estamos acabando com a natureza. Nós queremos para estar cuidando. Eu estava conversando com meu neto na semana passada. E ele gosta muito de conversar de ciência e enfim. E aí nós dois conversando lá. Eu disse: Vitor, tu já parou para pensar, filho, que se tirar o homem do planeta Terra, o planeta Terra fica melhor? Você já parou para pensar? Se tirar todos os seres humanos do planeta Terra, o planeta Terra se reconstrói, ele se renova, e ele fica melhor, fica como no início. Mas se tirar as minhocas por 6 meses, se tirar as minhocas por 6 meses, acaba-se a terra. A vegetação já era. A vida se acaba. Se tirar as abelhas, já era. Acabou-se a vida. Você parou para pensar? E tem uns de nós que é todo orgulhosos. E que se acha. E que pensa que é a última cocada do pacote. Você entendeu? Ei, meu filho, todas essas coisas que estão aí, Deus fez para cuidar de nós. E nós Ele deixou para administrar e cuidar do todo. Mas cuidar mesmo, e nos relaxamos. Será que você entende do que eu estou falando aqui essa noite? Que ter uma consciência crística é não ter coragem de jogar um papel de bala na rua? É você fazer uma faxina em casa e dar direção correta para o lixo que sai de lá? É você caminhando na praia e ver garrafa jogada e juntar e não deixar ali? Não fazer como os malvados que, olha, não fui eu que fiz. Tá aí, ele por acaso fez os peixes para ele comer? Ele fez as aves? Ele fez os animaizinhos que são alimento e proteína para ele?
Por acaso ele criou os frutos que existem na terra? Ora, se ele se alimenta do que não fez, e se ele pesca o peixe que ele não criou, por que não deve ser dever dele cuidar do habitat de todos os outros? É o mínimo que se pode fazer. Ter consciência crística é ser uma pessoa inteligente que se coloque no planeta para melhorar a vida do todo, ainda que o seu alcance seja só no seu entorno. Mas se você fizer no seu entorno, eu fizer no meu, se cada um de nós aqui fizer a nossa parte como Jesus ensinou a fazer, então muda-se uma rua, um bairro, uma cidade, um estado, uma nação, o mundo. Você entende? Ser um cristão é ir além dos limites do visível e compreender espiritualmente o propósito de Deus para a nossa vida. Essa é a grande verdade. Eu quero ir adiante. Deuteronômio capítulo 28 e versículos, nós vamos ver alguns versículos ali do primeiro, Deuteronômio 28. Eu não vou ler todos os versículos, mas eu quero destacar aqui a expressão do escritor em Deuteronômio 28, 1. Olha o que ele diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, eu vou repetir, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Agora, não é tu que se exalta, é Deus que te exalta. Eu cuido de fazer como Deus ensina que eu devo fazer. O ensino de Deus, ele é todo proposto para que façamos o bem, e eu fico zeloso do bem. Paulo escreve sobre isso, que Cristo foi enviado por Deus para buscar e preparar para si um povo que ele possa chamar de seu, zeloso de boas obras. É um povo especial, seleto, zeloso de boas obras. É um povo com consciência crística. O escritor continua, versículo 2: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E aí eu não vou ler aqui, porque daí vai vir uma série de bênçãos. Você deve ler em casa todo o capítulo, né? E lá embaixo ele vai falar o seguinte: será porém, versículo 15, será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Detalhe, ele está dizendo que se você fizer como Deus orienta, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Já está decretado, vai vir, vai ser abençoado. É interessante porque ele coloca dentro de uma postura que, se você não quiser ser abençoado, você ainda é. Se você fizer como Deus diz, se você seguir os estatutos e os mandamentos do Senhor, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Imagina você correndo da bênção e a bênção te pega. Você diz: Deus, eu não preciso mais, e a bênção te pega. E você diz: Deus, dá para outros, eu não preciso de mais nada, e Deus dá mais bênção para ti ainda, porque tu estás fazendo como o Senhor teu Deus te ordena. Porém, se tu não fizer como Deus diz, se tu não seguir o caminho do bem, se tu não fizer as coisas da forma que o Senhor ordena, aí não é que ele vai te amaldiçoar. Aí ele diz: então essas maldições virão sobre ti. A maldição vem sozinha.
A bênção e a maldição nos alcançam pelas nossas escolhas. Você está conseguindo entender? Não é que Deus vai olhar de lá, só vai amaldiçoar o Adilson porque ele me desobedeceu. Não. É que ao desobedecer, eu fui para o lado errado. E aí a maldição é estar errado. Não é uma maldição eu querer chegar em Curitiba andando em direção a Florianópolis? Não é uma maldição eu querer viver indo ao encontro de uma bala, de uma lança, de uma espada? Você está entendendo? Não é Deus amaldiçoando, é que está estabelecido: o mal me amaldiçoa, o bem me abençoa. Então olha só, tem gente que vai me chamar de herege, certo? Porque eu vou dizer aqui, os crentes deviam parar de orar e refletir mais sobre as verdades que estão escritas. Porque o que tem de crente que passa a noite orando, mas que não obedece à palavra do Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. É o que está escrito. Obediência quero, ou misericórdia, exercício misericordioso, e não sacrifício. O Senhor tem mais prazer no exercício da obediência do que no exercício do sacrifício, seja o sacrifício do jejum, seja o sacrifício da oração, seja qual for. Aliás, Deus nunca pediu sacrifício para o seu povo. O povo resolve sacrificar numa dor de consciência para fazer, como quem diz assim: eu não tenho nada, eu não tenho merecimento nenhum, então pelo menos eu vou passar um dia de fome e eu vou me apresentar diante do Senhor sem nada no meu estômago, para ver se Ele me ouve mais. E a Escritura nos ensina que Deus não está nem aí para isso. O próprio Deus diz no livro do profeta Isaías: porventura é esse o jejum que me agrada? Que vocês deixem um dia de comer e fiquem com a cabeça baixa, tristezinho, entende? Estômago doendo, cabeça doendo, é isso que me agrada? Seria isso um dia aprazível ao Senhor? Ele disse: não. O jejum que me agrada é que vocês repartam o pão um com o outro, é que encontrando o que está nu, vocês botam uma roupa nele. O que ele está dizendo? Ele disse: o jejum que me agrada é que vocês se deem bem. O que me agrada é que vocês façam o bem, é que vocês pratiquem o que é bom, é que vocês realizem obras de bondade para com o outro. Esse é o jejum que me agrada. Então, o Deuteronômio 28 vai apresentar a dualidade das escolhas numa aliança com Deus. É óbvio que a aliança aqui está sendo feita com Israel. Não é essa a aliança feita conosco, mas é o exemplo para nós. É uma sombra do que Cristo veio fazer para nós. Porque o que Cristo vem dizendo? Se vocês botar fé em mim e vocês crerem no que eu ensino, vocês terão vida e vida com abundância. Se vocês andar pelo caminho que eu ensino e vocês me imitar, vocês serão bem-aventurados do Pai. Abençoados do Pai. É uma outra aliança, mas essa aliança aqui está escrita, esse pacto, tá? Está escrito para que nós tenhamos um exemplo. Toda vez que Israel quebrou a aliança com Deus, se deu mal. Toda vez que foi lá, se arrependeu e reformulou a aliança com Deus e obedeceu, se deu bem. O que Deus quer que nós aprendamos é isso. É como se Deus dissesse assim: meus filhos e filhas, vocês não precisam ficar preocupados, nem andar ansiosos por nada. Quando diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Nem por um nível de oração, nem pelo nível de santificação, né? Na igreja a gente aprendeu muito isso, né? Eu cheguei a ter angústia no meu coração lá na igreja,
Porque, tens que ser mais santo, tens que ser mais santo. Eu digo, meu Deus, como é que eu faço para ser mais santo? Como é que eu vou ser mais santo? E eu ficava horrorizado. Eu ia para casa, chorava, orava. Disse, meu Deus, eu nunca me sentia santo o suficiente. E nem ia ser. Nem ia ser. Porque o dia que eu me achasse santo, daí é que eu estava ruim, né? O Paulo escreveu disso. Paulo disse assim, quando eu penso que estou fraco, então eu sou forte. Que é humilde. Humildezinho, ele chega a dizer, Pai, eu Adilson, Pai, tem misericórdia de mim. Aí o Pai manda a sua consolação, enche o Adilson de força. Entendeu? Aí quando ele disse assim, e quando eu penso que estou forte, aí eu sou fraco. Que daí eu acho que já sou bonzão, já alcancei todos os níveis, já estou lá no topo, né? Já não sou mais nenhum homem, sou angelical, né? Aí já começa a fazer igual os outros por aí, não é mais pastor, é bispo, é arcanjo, é querubim, serafim. Entendeu? E não é nada. Então, o negócio aqui, Deus não quer que a gente ande ansioso por nada, e o que Ele quer é que a gente tenha a confiança de andar na coragem e na fidelidade da comunhão com Ele, fazendo o que é bom, entendeu? Você não precisa acordar pela manhã, o que Deus quer de mim, o que Deus quer de mim, só viva, e vivendo faça o que é bom, vivendo, estenda a mão para quem precisa, abrace o que está jogadinho no canto, entendeu? Alimente o faminto, dá um copinho d'água, um copinho d'água, olha o que Deus pede de nós, dá um copinho com água fria para aquele que está sedento, dá uma camisa para que não dê a camisa, um chinelinho, um daquele teu ali, aliás, escolhe o melhorzinho, né? Não escolhe aquele que já tem que trocar, vai lá, pega o melhorzinho, só pega, bota no teu pé, meu filho, minha filha. Vai fazendo bem. Às vezes é só tirar alguma coisa ali da frente da casa de alguém. São coisas tão pequenas. Irmão Adilson, eu não posso concordar com isso. Não pode ser tão simples assim, irmão Adilson. Não é? Vamos olhar os evangelhos? Vamos olhar os evangelhos? É um vidrinho de perfume que alguém derrama na cabeça de Jesus? É uma cadeira na casa de Marta e Maria e um pratinho de pirão? É um peixinho na beira da praia? Não é? Esse é Jesus. Esse é Jesus. É um pãozinho com vinho na ceia da Páscoa. É um assentar-se na sombra para conversar um pouquinho das coisas de Deus. Você está entendendo? Servir a Deus não tem nada complexo. A complexidade está no que os homens inventam, nas coisas que os homens impõem para nós, em nome de Deus. Em nome de Deus. Eu estava conversando com um menino que é servente, trabalha conosco. Cheguei lá, cumprimentei-o pela manhã. Disse, tudo bem, meu filho? Ele disse, tudo bem. Eu preciso voltar para Jesus, Adilson. E eu olhei para ele, por quê? Tu está longe dele? E aí ele disse, tu, né? Estou longe dele. Eu disse, por que ele está longe? Aí ele ficou assim. Eu disse, ele está aqui perto de mim, de ti, ou está longe? Não, está aqui conosco. Está aqui conosco. Eu disse, então por que tens que voltar para ele, se ele está aqui? Mas você entende, na cabecinha dele, ele tem que ir para a igreja. Aqui no trabalho e ali onde ele está, ele não tem consciência da presença de Jesus. Porque ele aprendeu que Jesus a gente só encontra lá no templo. Tadinho, o evangelho ensina totalmente ao contrário, que botaram ele para fora do templo. Maria teve que esconder ele no Egito, primeiro quando era pequenininho, e quando ele já era moço, e estava iniciando o ministério, expulsaram ele da sinagoga. E onde é que ele foi andar?
nas ruas, nas praças, nas casas, entende? Nos encontros de amigos, nas conversações sinceras de homens e mulheres que conversavam sobre como melhorar de vida. Ali estava Jesus. Aí eu mostrei isso para o meu amigo, entendeu? Eu disse, ele está aqui, rapaz. As coisas não precisam deixar nada para depois, nada para amanhã, nada para daqui a pouco. Jesus está aqui. Não tire essa ideia que só se vir na casa dos amigos de Jesus é que vai encontrar Jesus. Não, Jesus está conosco o dia todo, o tempo todo, em tudo quanto é lugar. Você está entendendo? O tempo todo. Faça dele a sua respiração, a sua vida. Oh, glória a Deus. Viva com ele, viva alegre, viva feliz e faça o que é certo. Então, ele vai terminar, eu quero ficar no último versículo, ou melhor, no versículo 47. Não, vamos lá no fim mesmo, Diego. Perdi aqui onde está, eu não marquei ele. 47. Porquanto não servisses ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, como tu não agradecesse, não fosse satisfeito com tudo que o Senhor te deu. Entendeu? Porque, irmãos, quanta maldade nós temos feito quando estamos reclamando das coisas que temos, entendeu? Ou das coisas que não temos, desconsiderando a que temos. Não é assim? Normalmente se reclama de tudo que está ali, que o outro não tem, que o outro não alcançou, e nós temos. Nós temos, e às vezes a gente fica reclamando. Aí ele disse, se tu não tem essa visão de gratidão, para servir ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração. Então tem duas formas, servir a Deus com alegria. O salmista vai falar disso também. Servir ao Senhor com alegria. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Olha só, então ele só considera que Deus é maravilhoso. Não esqueça disso. Ele diz, e sirva a Deus com alegria e bondade de coração, porque se assim não for, aí ele vai continuar os versículos seguintes e ele vai falar, tudo aquilo que você não faz com alegria e bondade de coração vai acarretar no que ele chama de maldição. Maldição. Tudo fica ruim, tudo fica terrível, aí é angústia, aí a gente vira aquela hiena do desenho animado. Ó dia, ó azar, eu não sei, parece que o inferno está contra mim, Satanás está no meu caminho. Tem crente que fala mais do inimigo do que de Jesus, não é? Entende? É o inimigo, é o inimigo, é o inimigo. Eu digo, larga esse inimigo aí, cara. Libera isso aí, bota Deus no teu caminho, traz Deus para a tua casa, entendeu? Não faz igual aquela irmã que pediu para eu ir na casa dela expulsar o inimigo. Eu disse, eu nem preciso ir lá, mulher, leva Jesus contigo. Entra tu e Jesus em casa, não vai ficar um inimigo lá. Some tudo. Casa que tem inimigo é porque não levou o grande amigo Jesus, né? Eu tenho aqui para falar mais 2 horas, mas vou encerrar com Romanos. Vou encerrar com Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Vou pegar um resumo dele, tá? Vou partir do versículo, vamos pegar o versículo 17, Diego. O Paulo escreve aos Romanos e ele diz assim, ó, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante
todos os seres humanos. Não devolva mal com mal. Entendeu? Te empurrou, não empurra. Te xingou, não xinga. Te roubou, não rouba. Te feriu, não fere. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, versículo 18, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todas as pessoas. Para não ter paz, não pode depender de mim. Tem alguém intrigado, que não seja eu. Entendeu? Que seja o outro. Se o outro não me quer por perto, eu respeito. Mas se ele me chamar, eu vou. 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Deixa a ira passar. Não haja na ira. Porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei a cada um, diz o Senhor. Não é eu não devo me vingar. Pelo contrário, se, agora ficou bom, se o teu amigo, não, não é? Olha onde é que Deus quer que chegue a bondade. Você está entendendo que o amor supera o castigo? O amor é que anula o ódio. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Você vai fazer a cabeça dele arder. Mas como? Eu maltratei e ele está me fazendo bem. Poxa, eu roubei dele e ele ainda está trazendo comida aqui em casa. Vais amontoar brasas sobre a sua cabeça. A cabeça dele vai arder. Que homem é esse? Que mulher é essa? Que tem uma força tão grande de Deus na sua vida que ignora a minha inimizade. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O que eu mais ouço é irmão dizer assim: não, fez para mim, só faz uma vez. Não sabe nada de bem, não sabe nada de consciência crística. Já pensou se Jesus lidasse conosco assim? Pensa o tempo que eu e tu estamos andando com Jesus, servindo a Deus, buscando fazer as coisas certas. Nesse tempo você nunca errou? Desde que você começou a seguir a Cristo, você nunca falhou mais? Imagina se ele dissesse: já te perdoei uma vez, 2 vezes, hein? Essa é a terceira. Mas nós nos damos ao luxo de querer fazer assim, não é? Não, já está abusando, não ajudo mais. Ei, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Pedro vai escrever e ele diz: não canseis de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se, tem uma condicional, se não houvermos desfalecido. Imagina, você planta uma roça de milho, e aí você planta junto ali no cantinho uma hortinha com umas sementinhas de alface. Você vai colher a alface ali em torno de 35, 40 dias, certo?
E aí você olha para o milho está lá pequenininho em 40 dias. E você diz, sabe uma coisa? Vou destruir esse milharal todo aí, porque já comi alface, o milho nem deu nada ainda. Você não está tendo ciência do tempo das sementes. Tem semente que leva 6 meses a do milho. Uns 6 meses aí aproximadamente, né? Hoje eu acho que até adianta mais, né? Com tanto adubo e coisa, adianta mais aí, mas tem o abacate que leva 10 anos. Entendeu? Ora, o que o Pedro e o que os escritores bíblicos aprenderam com Jesus na consciência crística é: o bem deve ser nossa meta, ainda que demore nós fazermos a colheita dele. Nós não podemos desistir no processo, porque nós só teremos o resultado do bem plantado, do bem praticado, depois do tempo certo da colheita. E se nós desfalecer antes e querer acabar com o bem, perdemos toda a lavoura, todo o trabalho, toda a semente semeada. Então, não vos canseis de fazer o bem, de plantar o bem, de executar o bem, de obrar o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Apocalipse capítulo 12, e aí eu não lembro o versículo, nem vou abrir aqui para encerrar. Jesus diz: eis que cedo venho, e o meu galardão, a minha recompensa, está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Quem está praticando o mal, verá o mal de Deus. Quem está praticando o bem, verá o bem de Deus. Livro de Daniel, não vou lá abrir também. Aí diz assim: e no fim dos dias, Daniel, uns ressuscitarão para a vida, e outros ressuscitarão para a morte. Você sabe o que isso significa? Uns vão colher o bem e outros vão colher o mal. Mas como vão ressuscitar também? Sim, ressuscitar para a vergonha, para o juízo e a condenação. Você entende? Para o aniquilamento, envergonha. E os que fizeram o bem vão ressuscitar para receber a sua recompensa do bem praticado. Nós estamos falando aqui de evolução e de uma vida que está para além dessa vida, mas que é evolução da vida que aqui vivemos. Você está me entendendo? Não? Quando falamos de ressurreição, nós estamos falando para ir além do corpo, e a transcendência de uma vida que está para além desse momento. Não seja na lavoura divina da vida um agricultor que pense só momentaneamente, mas seja alguém cristificado, consciencialmente evoluído, para entender que o que Deus tem para nós está para muito além disso aqui, mas é só para aqueles que evoluem no bem. Para que vai o Criador eternizar uma criatura malvada? Não. A eternização, a vida eterna, é para os praticantes do bem, é para aqueles que vão crescendo dia após dia em prática de vida melhor, amantes de Deus e do próximo. Essa é a grande verdade. Espero que eu tenha te ajudado e conscientizado para que juntos nós possamos fazer um dia melhor, uma vida melhor e vivermos muito bem na continuação da nossa existência. Amém, queridos? Vamos falar com Deus? Vamos